Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Hoje uma indicação de um filme único, que nos transporta para os momentos cruciais da Segunda Guerra Mundial, Agonia e Glória, dirigido por Samuel Fuller e lançado em 1980. E se gostar do vídeo, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Este filme excepcional, protagonizado por Lee Marvin e Mark Hamill de Guerra nas Estrelas, mergulha nas complexidades morais e psicológicas enfrentadas por soldados durante a guerra. O enredo, centrado no sargento Zack, interpretado magistralmente por Marvin, destaca não apenas os horrores do conflito, mas também as relações humanas formadas em meio ao caos. A história se passa em vários cenários da guerra, como Itália, Norte da África, Tchecoslováquia e Bélgica. Sinopse do filme: Zack é um sargento que conduz seu pelotão lutando desde o norte da África até a Normandia, cruzando toda a Europa. Ao mesmo tempo que participam de importantes eventos do conflito, o pelotão se envolve em diversos incidentes cotidianos dos civis, involuntariamente envolvidos no horror da guerra. Esse grupo de soldados lutará contra seus problemas e convicções pessoais para sobreviver. O que torna Agonia e Glória ainda mais impactante é a autenticidade trazida pelo diretor Samuel Fuller e pelo ator Lee Marvin, ambos veteranos de guerra. Suas experiências reais proporcionam uma profundidade única à narrativa, elevando o filme além das tradicionais representações de heroísmo e sacrifício. Este filme é obrigatório para todos que gostam do tema, pois também tem em sua aura uma nostalgia sem explicação, que o fará reassistir várias vezes. Agradeço por sua atenção e espero que apreciem essa experiência cinematográfica única. Obrigado. E até o próximo vídeo. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Hoje uma indicação preciosa de um filme passado na Segunda Guerra Mundial. E se gostar do vídeo, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seja bem-vindo a uma jornada cinematográfica repleta de ação, estratégia e heroísmo. No centro dessa narrativa imponente está o clássico épico de guerra, Os Canhões de Navarone. Dirigido por John Lee Thompson e lançado em 1961, este filme é uma obra-prima do gênero, misturando intriga militar com performances estelares, levando os espectadores a uma experiência cativante e inesquecível. Localizado durante a Segunda Guerra Mundial, a trama segue uma equipe de elite de comandos, designada para uma missão aparentemente impossível: destruir os formidáveis canhões alemães localizados na ilha de Navarone. Estes canhões representam uma ameaça iminente para a frota aliada, tornando obrigatório que a equipe, liderada pelo intrépido Capitão Mallory, interpretado por Gregory Peck, complete sua tarefa. O enredo é uma montanha-russa de emoções, apresentando um equilíbrio magistral entre momentos de tensão, camaradagem e dilemas morais. A cinematografia exuberante captura a grandiosidade da paisagem grega, onde a história se desenrola, e os efeitos visuais da época contribuem para a autenticidade das cenas de batalha. O elenco estelar, além de Gregory Peck, inclui David Niven, Anthony Quinn e Stanley Baker, entre outros. Cada ator traz uma profundidade única aos seus personagens, proporcionando uma conexão emocional genuína para os espectadores. O trabalho de equipe e a química entre os membros da missão refletem as complexidades das relações humanas sob extrema pressão, criando personagens memoráveis e multifacetados. Os Canhões de Navarone não é apenas um filme de guerra convencional, é uma reflexão sobre coragem, sacrifício e a resiliência do espírito humano. A trilha sonora impactante, composta por Dmitri Tiomkin, intensifica cada cena, elevando ainda mais a experiência cinematográfica. Este filme é uma recomendação imperdível para os amantes de histórias épicas e dramas de guerra. Sua narrativa envolvente, combinada com performances excepcionais e uma produção meticulosa, cria uma experiência que ressoa muito além da tela. Prepare-se para uma emocionante odisseia através dos campos de batalha da Grécia, onde o destino da guerra repousa nas mãos destes heróis improváveis. Os Canhões de Navarone é uma obra-prima que transcende as décadas e continua a inspirar gerações com sua mensagem atemporal de perseverança e honra. Obrigado. E até o próximo vídeo. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial.
Hoje uma indicação preciosa de um filme passado na Segunda Guerra Mundial. E se gostar do vídeo, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Em um cenário cinematográfico que mistura guerra, suspense, ação e drama, O Desafio das Águias surge como uma obra-prima clássica do gênero. Dirigido por Brian Hutton e lançado em 1968, este épico de guerra é mais do que um simples filme. É uma experiência cinematográfica que nos leva a uma jornada intensa através dos Alpes da Baviera na Segunda Guerra Mundial, destacando o valor da sobrevivência e da coragem em meio ao caos da guerra. O elenco estelar é liderado por Richard Barton, interpretando o Major John Smith, e Clint Eastwood, no papel do Tenente Schaffer. A química entre esses dois astros de Hollywood é palpável, e suas performances sólidas garantem uma imersão total na história. Barton transmite a gravidade da liderança, enquanto Eastwood oferece seu carisma e habilidades táticas, criando uma dupla dinâmica que sustenta o filme do início ao fim. A trilha sonora, composta por Ron Goldwyn, é uma obra-prima. A música intensa e empolgante cria uma atmosfera única que complementa perfeitamente as cenas de ação e aumenta a tensão durante os momentos de suspense. A combinação da cinematografia meticulosa e os efeitos visuais inovadores da época contribuem para a grandiosidade visual do filme. Um dos aspectos notáveis de O Desafio das Águias. A narrativa não se limita a cenas de ação espetaculares, ela mergulha profundamente nas experiências humanas, explorando os laços de camaradagem e os sacrifícios feitos em nome da liberdade. A escolha do cenário alpino também desempenha um papel significativo na narrativa. As majestosas montanhas cobertas de neve, embora deslumbrantes, servem como um contraste poderoso com a crueldade da guerra. A beleza natural colide com a brutalidade humana, criando um pano de fundo visualmente impressionante que adiciona camadas de complexidade à história. Além disso, a construção cuidadosa dos personagens enriquece a narrativa. Essas histórias individuais contribuem para a empatia do espectador, tornando a jornada ainda mais impactante à medida que nos identificamos com as lutas pessoais de cada personagem. A direção de Hutton é notável pela habilidade de equilibrar os momentos de ação intensa com interlúdios mais silenciosos, nos quais os personagens são desenvolvidos e as relações se aprofundam. Esse equilíbrio é crucial para o sucesso do filme, pois não se trata apenas de uma obra de guerra cheia de explosões e confrontos, mas também de uma história humana que ressoa além do campo de batalha. Ao abordar temas como coragem, sacrifício e a luta pela liberdade, O Desafio das Águias transcende o gênero de filme de guerra e se torna uma meditação sobre a condição humana em tempos de conflito. A narrativa intrincada, aliada à cinematografia magistral e às performances cativantes do elenco, fazem deste filme uma obra duradoura que continua a ser apreciada por públicos de todas as idades. Em resumo, O Desafio das Águias é um clássico do cinema que merece ser redescoberto e apreciado. Sua abordagem única à Segunda Guerra Mundial, combinada com performances memoráveis e uma trilha sonora envolvente, eleva o filme a um patamar superior. É uma experiência que transcende as barreiras do tempo, lembrando-nos da coragem necessária para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Se você é fã de cinema de qualidade, com uma predileção por histórias envolventes e emocionantes, não deixe de incluir O Desafio das Águias em sua lista de filmes imperdíveis. Por hoje é só. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado. E até o próximo vídeo. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Hoje mais uma jornada cinematográfica. O filme Uma Ponte Longe Demais de 1977. Vamos lá! A produção de Uma Ponte Longe Demais envolveu uma colaboração meticulosa entre a equipe de cineastas e consultores militares especializados. Especialistas em história militar foram consultados para garantir a precisão das representações dos uniformes, equipamentos e estratégias de batalha. O resultado desse compromisso com a autenticidade é evidente em cada detalhe, desde as armas utilizadas até as táticas empregadas pelos soldados na tela. Além disso, a equipe de design de produção trabalhou arduamente para recriar fielmente os ambientes da década de 1940. As locações foram escolhidas com cuidado para refletir as paisagens e arquiteturas da Holanda durante o período da Segunda Guerra Mundial.
Isso contribuiu significativamente para a atmosfera do filme, proporcionando aos espectadores uma experiência visualmente rica e historicamente precisa. Ao examinarmos os bastidores da produção, é fascinante notar como a equipe enfrentou desafios técnicos para trazer à vida as cenas de paraquedistas descendo sobre as zonas de combate. A utilização de técnicas inovadoras na época, como o uso de cabos e efeitos práticos, adicionou um nível adicional de realismo às cenas de paraquedismo, tornando esses momentos não apenas visualmente impressionantes, mas também autênticos em sua execução. O roteiro de William Goldman, baseado no livro de Cornelius Ryan, teve a tarefa complexa de condensar os eventos acontecidos da Operação Market Garden em um formato cinematográfico coeso. A narrativa é habilmente estruturada para capturar a complexidade da operação enquanto mantém o público envolvido. A escolha de se concentrar não apenas nos líderes militares, mas também nos soldados rasos, acrescenta camadas adicionais de empatia e compreensão aos personagens. A recepção crítica de Uma Ponte Longe Demais também merece destaque. O filme não apenas conquistou elogios por sua representação autêntica da guerra, mas também recebeu reconhecimento por sua abordagem corajosa ao questionar as decisões estratégicas dos comandantes aliados. Essa análise crítica, sem sacrificar a homenagem aos bravos soldados, adiciona uma dimensão intelectual ao filme, estimulando a reflexão sobre os dilemas éticos enfrentados em tempos de conflito. A influência duradoura de Uma Ponte Longe Demais não se limita apenas ao cinema. O filme inspirou várias obras subsequentes e estabeleceu padrões para representações realistas de batalhas e operações militares. Sua abordagem equilibrada entre a grandiosidade das cenas de ação e a profundidade dos personagens estabeleceu um precedente para produções futuras. A relevância contemporânea de Uma Ponte Longe Demais persiste, pois serve como um lembrete vívido dos sacrifícios feitos durante a Segunda Guerra Mundial. O filme transcende a mera narrativa histórica e evoca emoções universais relacionadas à coragem, liderança e o preço da liberdade. À medida que revisitamos esta obra-prima, somos convidados a refletir não apenas sobre os eventos específicos da Operação Market Garden, mas também sobre as lições atemporais que ela carrega. Em conclusão, Uma Ponte Longe Demais não é apenas um filme, é uma obra de arte cinematográfica que continua a enriquecer o entendimento coletivo da história. Sua meticulosa atenção aos detalhes, o compromisso com a autenticidade e a narrativa envolvente se combinam para criar uma experiência que transcende o gênero de guerra. Ao mergulhar nas complexidades da Segunda Guerra Mundial, este filme eterniza os heróis anônimos e as decisões difíceis enfrentadas durante um período crítico da história mundial. Ao assistir e apreciar Uma Ponte Longe Demais, estamos conectando o presente ao passado, honrando aqueles que deram tudo por um mundo livre. Se gostou desta indicação, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico e cinematográfico. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Hoje uma jornada emocionante através das telas do cinema, onde o suspense se entrelaça com a coragem e a solidariedade. Vamos explorar o impactante filme Fugindo do Inferno de 1963, uma obra-prima cinematográfica e um clássico do cinema que nos leva aos confins da Segunda Guerra Mundial, onde homens corajosos enfrentam desafios inimagináveis em sua busca pela liberdade. O filme se desenrola em um cenário sombrio, em plena Segunda Guerra Mundial, no coração de um campo de prisioneiros nazistas. A trama começa com um grupo diversificado de prisioneiros de guerra aliados, cada um carregando suas próprias histórias de coragem e sacrifício. A câmera nos apresenta os personagens principais, cada um com sua personalidade única, mas todos unidos pelo desejo comum de escapar desse inferno. A trama ganha ritmo quando um grupo determinado de prisioneiros começa a planejar meticulosamente sua fuga. Aqui, somos apresentados à engenhosidade do capitão Virgil Wilkes, interpretado brilhantemente por Steve McQueen, que personifica a perseverança e a astúcia. A narrativa destaca como Wilkes, apelidado de The Cooler King, enfrenta desafios inéditos enquanto busca incessantemente a liberdade. As cenas se desdobram, mostrando a meticulosa construção de túneis secretos sob o olhar atento dos guardas nazistas.
Cada tijolo removido representa não apenas um passo mais perto da liberdade, mas também a solidariedade entre os prisioneiros. O filme retrata a colaboração de pessoas de diferentes nacionalidades, unidas por um objetivo comum: escapar do cativeiro opressivo. Os personagens enfrentam momentos de pura tensão à medida que avançam pelo túnel, com cenas habilmente construídas para manter os espectadores à beira de seus assentos. No entanto, esses momentos de tensão são equilibrados por vínculos de amizade que se fortalecem nas sombras escuras do túnel. Amizades nascem em meio ao caos, destacando a resiliência do espírito humano mesmo nas circunstâncias mais adversas. Finalmente, chega o momento culminante, a fuga épica. As cenas mostram a emoção palpitante quando os prisioneiros emergem do túnel, enfrentando os obstáculos finais para alcançar a liberdade. A trilha sonora intensifica a emoção, enquanto o público torce pelos heróis que lutam contra todas as probabilidades. Entretanto, a liberdade vem com um preço, e os fugitivos logo descobrem que a jornada não terminou. As cenas de perseguição mostram a implacável busca dos nazistas pelos prisioneiros evadidos. Cada passo é uma luta pela sobrevivência, e o filme destaca a tenacidade dos fugitivos em frente à adversidade. À medida que a trama se aproxima de seu desfecho, somos deixados com uma reflexão profunda sobre a natureza humana, a coragem e a importância da solidariedade em momentos de desespero. Fugindo do Inferno não é apenas um filme de fuga, mas uma poderosa narrativa sobre a resiliência do espírito humano diante das circunstâncias mais sombrias. É uma experiência cinematográfica que nos leva a uma viagem inesquecível. Ao assistir a essa obra-prima, somos lembrados de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a esperança, a amizade e a determinação podem iluminar o caminho para a liberdade. E se gostou, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Obrigado! E até o próximo vídeo. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Em 1967, o cinema nos brindou com uma produção que desafia as convenções do gênero de guerra com o filme Os 12 Condenados. Este filme, dirigido por Robert Aldrich, reuniu um elenco estelar para contar uma história única e envolvente, que se afasta dos clichês usuais dos filmes de guerra da época. A narrativa se desenrola durante a Segunda Guerra Mundial, quando 12 prisioneiros aliados, cada um com uma especialidade única, são reunidos para uma missão aparentemente impossível. A linguagem utilizada na narrativa é direta e despretensiosa, mergulhando rapidamente na premissa sem enrolações desnecessárias. O filme se inicia com a escolha meticulosa dos 12 condenados, selecionados por suas habilidades específicas, que variam desde explosivistas até especialistas em demolição. Cada personagem é introduzido de maneira concisa, sem aprofundar demais em suas histórias pessoais, mantendo o foco na missão iminente. O protagonista, interpretado por Lee Marvin, é o Major Heisman, encarregado de liderar essa equipe improvável. A narrativa se concentra em sua abordagem pragmática e assertiva, evitando sentimentalismos desnecessários. A trama não se detém em dramas pessoais, mas sim na dinâmica entre os membros da equipe e nos desafios práticos que enfrentarão. A missão, revelada de maneira clara e objetiva, é infiltrar-se em um campo de treinamento nazista na França ocupada e eliminar oficiais de alta patente. O filme mantém uma atmosfera de tensão constante, à medida que os 12 condenados se preparam para a tarefa perigosa que têm pela frente. A abordagem do diretor Robert Aldrich à cinematografia é eficiente e sem artifícios excessivos. As cenas de ação são realistas, sem exageros ou efeitos especiais que possam tirar a autenticidade da narrativa. A trilha sonora, composta por Frank de Volume, complementa a atmosfera do filme sem se tornar melodramática. A dinâmica entre os 12 condenados é um dos pontos fortes do filme. Cada personagem contribui de maneira única para a equipe, e a diversidade de habilidades adiciona camadas de complexidade à narrativa. O roteiro não se aprofunda em subtramas desnecessárias, mantendo o foco na missão central. Conforme a equipe se infiltra no campo de treinamento nazista, o filme apresenta uma série de desafios, desde a superação de obstáculos físicos até confrontos estratégicos com as forças inimigas.
Aldridge evita romantizar a guerra, mostrando suas brutalidades e colocando em destaque as decisões difíceis que os personagens são forçados a tomar. A interação entre os 12 condenados é marcada por momentos de camaradagem e tensão, mas o filme não se perde em diálogos excessivos. Cada cena contribui para o desenvolvimento da trama, mantendo o ritmo do filme sem comprometer a profundidade da história. À medida que a missão se desenrola, o filme reserva surpresas e reviravoltas que mantêm o público envolvido. A simplicidade da linguagem utilizada na narrativa não diminui a complexidade das situações apresentadas, e o diretor habilmente evita clichês, mantendo a imprevisibilidade da trama. A conclusão do filme é direta e impactante, sem concessões melodramáticas. Aldridge opta por encerrar a narrativa de maneira coesa, deixando espaço para a reflexão sobre os custos da guerra e as escolhas morais enfrentadas pelos protagonistas. Em resumo, Os 12 Condenados é um filme que se destaca em meio aos clássicos de guerra da década de 1960. Com uma abordagem direta, uma narrativa concisa e um elenco estelar, o filme oferece uma experiência autêntica e envolvente. Desde a escolha dos 12 condenados até a conclusão da missão, cada elemento se encaixa para criar uma obra que permanece relevante e cativante ao longo do tempo. Para os amantes de filmes de guerra que buscam uma narrativa sem rodeios, este clássico certamente satisfará suas expectativas. E se gostou, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Obrigado! E até o próximo vídeo. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Hoje uma jornada emocionante através das telas do cinema, onde o suspense se entrelaça com a coragem e a solidariedade. Vamos explorar um ótimo e impactante filme. Em 1978, os amantes de filmes de guerra foram agraciados com uma sequência repleta de ação e suspense, Comando 10 de Navarone. Este longa-metragem, dirigido por Guy Hamilton, é a continuação do clássico Canhões de Navarone e traz de volta a intensidade e a intriga que cativaram o público no filme original. A trama se desenrola alguns anos após os eventos de Canhões de Navarone, e embora os protagonistas tenham mudado, a missão ainda envolve a luta contra as forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O filme abre com uma narrativa objetiva, sem rodeios sentimentais, mergulhando rapidamente na ação. O Comando 10, liderado pelo capitão Keith Mallory, interpretado por Robert Shaw, é designado para uma missão aparentemente impossível, destruir uma ponte estratégica que os nazistas estão usando para fortalecer suas linhas de defesa. Mallory, um veterano de guerra endurecido, lidera uma equipe diversificada, cada membro contribuindo com habilidades únicas para o sucesso da missão. A narrativa mantém uma linguagem simples, sem perder tempo em detalhes desnecessários. As relações entre os membros do Comando 10 são delineadas de maneira eficiente, destacando a camaradagem forjada na adversidade. O filme não hesita em mostrar as tensões e os desafios enfrentados pela equipe, adicionando um toque de realismo à narrativa. Enquanto a equipe se infiltra no território inimigo, o suspense aumenta. Hamilton utiliza habilmente a cinematografia para criar uma atmosfera tensa, sem depender excessivamente de efeitos especiais da época. A trilha sonora, composta por Ron Goldwyn, contribui para intensificar a experiência, sem extrapolar nas emoções. A sequência de ação é impressionante, com confrontos intensos à medida que o Comando 10 avança em direção à Ponte Vital. As cenas de combate são coreografadas com realismo, capturando a brutalidade da guerra sem glorificá-la. A narrativa mantém uma abordagem franca, enfatizando as consequências dos conflitos e as escolhas difíceis que os personagens são forçados a fazer. Um dos pontos fortes do filme é a atuação sólida do elenco. Robert Shaw entrega uma performance convincente como líder destemido, enquanto Edward Fox, interpretando o Sargento Miller, adiciona um toque de humor e humanidade à trama. A química entre os membros do Comando 10 é palpável, elevando a narrativa além de uma simples história de guerra. À medida que a equipe se aproxima da ponte, o enredo ganha reviravoltas inesperadas, mantendo o público intrigado. Hamilton evita clichês e surpreende com escolhas narrativas que desafiam as expectativas do espectador.
A simplicidade da linguagem usada na narrativa não compromete a complexidade das situações apresentadas. Ao deparar-se com a ponte, o Comando 10 enfrenta desafios crescentes. A inteligência e a coragem dos personagens são postas à prova, destacando a brutalidade da guerra e as decisões difíceis que os soldados são forçados a tomar. O filme explora a dualidade moral inerente aos conflitos armados, sem cair em moralizações excessivas. A conclusão do filme é impactante, deixando espaço para a reflexão sobre os custos da guerra e as vidas sacrificadas em nome da liberdade. Hamilton opta por encerrar a narrativa de maneira direta, sem artifícios sentimentais, o que contribui para a autenticidade da experiência. Em resumo, Comando 10 de Navarone é uma sequência digna que honra o legado de seu predecessor. Com uma abordagem direta, sem excessos sentimentais, o filme oferece uma experiência de guerra autêntica e envolvente. Desde a ação intensa até as performances sólidas do elenco, cada elemento se encaixa para criar um filme memorável que cativará tanto os fãs do original quanto novos espectadores em busca de uma história de guerra impactante. E se gostou, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Obrigado! E até o próximo vídeo. Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. Hoje uma jornada intensa pelos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Mergulharemos no filme A Cruz de Ferro, dirigido por Sam Peckinpah e lançado em 1977. Este drama de guerra nos levará ao fronte oriental, onde a complexa relação entre dois soldados alemães, o veterano sargento Steiner e o jovem tenente Stransky, se desenrola em meio ao caos da invasão da União Soviética. Em A Cruz de Ferro, testemunharemos a brutalidade da guerra no fronte russo, explorando temas profundos de lealdade, honra e o impacto psicológico devastador do conflito. Uma narrativa que mostra a simples representação de batalhas, adentrando as almas dos soldados. Nesse cenário desolador, o filme mergulha na complexidade da experiência de guerra, trazendo à tona a brutalidade, mas também a humanidade que persiste nos momentos mais sombrios. Uma reflexão sobre dilemas morais e o preço da sobrevivência. Destacando-se neste épico, James Coburn entrega uma performance poderosa como o Sargento Steiner, enquanto Maximilian Schell personifica o jovem tenente Stransky com uma intensidade palpável. A química entre esses dois atores eleva a narrativa, tornando-a visceral e autêntica. Sob a batuta de Sam Peckinpah, a direção do filme capta a essência da carnificina e da desolação do fronte oriental, optando por uma abordagem realista que evita romantizações. Cada cena é uma jornada visual pela brutalidade da guerra. A cinematografia de A Cruz de Ferro retrata vividamente um ambiente sombrio e desolador, utilizando imagens para transmitir a dureza do combate. Uma representação visual envolvente que transporta o espectador para o coração do conflito. A trilha sonora contribui para a atmosfera intensa e melancólica, ecoando o desespero e a tensão do cenário de guerra. As músicas se tornam uma extensão emocional da narrativa, amplificando a experiência cinematográfica. O roteiro destaca os dilemas morais enfrentados pelos personagens, enquanto os diálogos intensos revelam a complexidade psicológica dos soldados. Uma narrativa rica em profundidade emocional e questionamentos éticos. A precisão na edição e os efeitos visuais convincentes, considerando a época de produção, contribuem para a autenticidade da narrativa. Cada detalhe técnico é meticulosamente elaborado, elevando a qualidade técnica do filme. A Cruz de Ferro não apenas entretém, mas também oferece uma reflexão profunda sobre as consequências da guerra e os desafios éticos enfrentados pelos soldados. Uma obra que contextualiza historicamente a dureza do fronte oriental. Em conclusão, A Cruz de Ferro é uma obra-prima que proporciona uma visão intransigente da guerra. Uma experiência cinematográfica poderosa, recomendada para aqueles que buscam filmes de guerra realistas e emocionalmente envolventes. Prepare-se para uma imersão intensa nos horrores e na humanidade que coexistem nos campos de batalha. E se gostou, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Obrigado! E até o próximo vídeo.
Bem-vindo, historiadores da Segunda Guerra Mundial. A indicação de hoje se trata de um filme épico. O Barco de 1981, dirigido por Wolfgang Petersen. Com uma extensão considerável de mais de 3 horas e meia, a produção é uma adaptação cinematográfica do livro de Lothar Gunther Buchen. O filme não apenas se tornou um fenômeno de vendas na Alemanha, mas também recebeu 6 indicações ao Oscar em 1983, incluindo a prestigiosa categoria de melhor filme. Situado no cenário da Segunda Guerra Mundial em 1941, o barco apresenta a vida da tripulação do submarino alemão U-96. Sob o comando do capitão Heinrich Lehmann-Willenbrock, a tripulação parte para uma missão secreta na Batalha do Atlântico. O filme oferece uma perspectiva única ao narrar a história a partir do ponto de vista dos soldados alemães, proporcionando uma visão diferenciada em relação aos tradicionais filmes de guerra. A trama do filme se desenrola em meio a um ambiente claustrofóbico, destacando os desafios e perigos enfrentados pela tripulação durante suas missões submarinas. A intensidade da narrativa aumenta à medida que o U-96 afunda navios inimigos e enfrenta ataques constantes, oferecendo uma visão realista dos horrores da guerra. Wolfgang Petersen, renomado cineasta alemão, dirigiu o filme com maestria, capturando a tensão e o drama de forma visceral. A escolha de Petersen contar a história sob a perspectiva dos soldados alemães trouxe uma abordagem única ao filme, provocando reflexões sobre o impacto psicológico e emocional da guerra nos seres humanos. A produção também se destaca pela fidelidade histórica e atenção aos detalhes. O cuidado na recriação dos cenários submarinos e o realismo das cenas de batalha contribuem para uma experiência envolvente e autêntica. O filme oferece ao público uma visão aprofundada da vida a bordo de um submarino durante a Segunda Guerra Mundial, explorando as condições adversas e os desafios enfrentados pelos marinheiros. Além do sucesso crítico, o barco também se tornou um marco na carreira de Wolfgang Petersen, consolidando sua posição como um dos cineastas mais talentosos e respeitados da Alemanha. A obra não apenas arrebatou os espectadores com sua narrativa envolvente, mas também provocou debates acalorados e se tornou parte integrante da história do cinema europeu. A trilha sonora do filme, composta por Klaus Doldinger, contribui para a atmosfera envolvente, intensificando as emoções e a imersão na história. A combinação de uma narrativa poderosa, atuações convincentes e uma trilha sonora marcante eleva o barco a um patamar de excelência no gênero de filmes de guerra. Em suma, O Barco é mais do que um simples filme de guerra, é uma obra-prima que transcende fronteiras culturais e temporais. Sua abordagem única, aliada à habilidade cinematográfica de Wolfgang Petersen, tornou-o um clássico do cinema europeu, proporcionando aos espectadores uma experiência cinematográfica que perdura ao longo dos anos. E se gostou, ajude o canal a crescer, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Obrigado! E até o próximo vídeo. Olá, amigos do canal! No vídeo de hoje, vamos explorar um clássico do cinema, Patton, Rebelde ou Herói? Um épico sobre o famoso general durante a Segunda Guerra Mundial que nos proporciona momentos marcantes e uma atuação memorável. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar nos comentários qual é a sua opinião sobre o filme. Os primeiros minutos do filme, dirigido por Franklin Schaffner e com roteiro de Francis Ford Coppola e Edmund North, são marcantes e inesquecíveis. O famoso general Patton entrega um discurso motivacional diante de uma enorme bandeira dos Estados Unidos, estabelecendo o tom do filme e apresentando o protagonista de maneira única, revelando suas peculiaridades e atitudes. Contudo, é evidente que esse impressionante começo é praticamente o único momento ao longo das extensas 172 minutos do filme em que o espectador tem a oportunidade de pausar e observar detalhadamente o personagem histórico. Schaffner retrata Patton como um bufão orgulhoso que encara a guerra como uma competição a ser vencida, em vez de destacar sua habilidade estratégica. Isso pode ser influência da visão do general Omar Bradley, interpretado por Karl Malden,
que na vida real era um opositor de Patton e contribuiu para o roteiro adaptado. O restante do filme, que se concentra na vida de Patton durante a Segunda Guerra Mundial, sofre com uma narrativa episódica que prejudica a fluidez da história. A ação se desloca entre o norte da África, Sicília, Londres e França, mas falta uma narrativa coesa para desenvolver o protagonista além de suas extravagâncias, que ameaçam sua carreira e participação na guerra. Apesar disso, George C. Scott brilha no papel de Patton, destacando-se como um homem orgulhoso, teimoso e brilhante. Sua interpretação comanda a atenção, mesmo que sua voz grave não corresponda à do verdadeiro Patton. O ator consegue levar adiante a trama, mesmo com uma maquiagem considerada intrusiva, mas que não compromete sua atuação. O visual impecável do personagem, com uniforme, capacete e chicote, contribui para a performance satírica de Scott, tornando a passagem do tempo no filme mais palatável. A cinematografia de Fred Koenekamp, capturada em 65mm, transmite a imponência de Patton na tela, utilizando um filtro saturado e muita luz. As imagens dos campos de batalha, filmadas em majestosos planos gerais complexos, são raras ao longo do extenso filme, mas eficazes. A trilha sonora de Jerry Goldsmith, com uma temática bélica e militarista entrelaçada às características espirituais de Patton, estabelece um motivo musical envolvente para o protagonista. Apesar das questões de fidelidade histórica, o trabalho de George C. Scott é memorável, especialmente pela abertura genial do filme. Embora o roteiro não mantenha a coesão narrativa necessária, apresentando esquetes sobre o personagem título, Patton, rebelde ou herói, deixa uma impressão duradoura, principalmente pela atuação impactante de Scott. Mesmo com suas falhas, o filme ressoa, e a imagem de Scott literalmente mastigando o cenário permanece na memória do espectador. Fica aqui nossa indicação de um filme de guerra único e muito impactante. Se gostou do vídeo, comente abaixo. E se inscreva no canal para mais vídeos como este. Agradecemos sua audiência.